Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 35, tá? Acharam? Perdão. Capítulo 4, versículo 35. Então vamos lá. Versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levando-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre as almofadas, despertando-lhe, dizendo-lhes: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos ainda? E não têm fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Seguinte, Marcos usou uma expressão aí, que é para nós. Para Jesus não cabe. Vocês notaram qual é? Tarde demais, né? Sendo já tarde. Para Jesus isso não vai, porque Ele é diferente de todas as coisas. Para Ele não existe tempo, Ele sempre chega na hora certa. Outra coisa que é legal é que Jesus chama os discípulos para fazer uma jornada meio estranha. Por quê? Ele chama os discípulos para fazer uma viagem para o lado leste do Mar da Galileia. E quando eu estive visitando Israel, eu passei nesse mar. Eu não sei quem já foi na Bahia, aqui conhece o Rio de Ondas lá da Bahia. Vocês conhecem? Alguém já foi na Bahia, conhece o Rio de Ondas? Não? Você conhece lá? É aquele rio assim que tem uma marolinha, né? O Mar da Galileia é nesse mesmo estilo. É uma ondinha baixinha, tem um vento forte, mas é uma ondinha baixinha. E quando eu comecei a ler esse negócio, eu falei: poxa, como é que pode ter onda no mar daquele? Mas tinha onda, né? E Jesus chama os caras e fala assim: ó, entra no barco e vamos para o mar da Galileia, vamos ao leste da Galileia. Mas ele não falou para eles, os discípulos ficaram assim se perguntando, né? Eu fico até pensando assim: o que ele quer ir lá? A gente não se dá bem nem com os samaritanos, a gente não gosta dos samaritanos que são parentes da gente, a gente vai falar com os gentios. Porque, na verdade, o leste da Galiléia era Decápolis, era uma cidade em que só tinha gentios. Mas ele queria ir até aquele local. Por que será que ele queria ir ter? Mas Jesus convida: vamos para o outro lado. Os judeus não frequentavam aquele lugar, né? Os judeus lá não tinham comida para eles. Não tinha nada. O que eles iam fazer ali? O pessoal não tinha as tradições. Havia, teria que se quebrar preconceito, mas Jesus fala com eles e eles vão. Eu fiquei assim pensando, né? Eu ouvi essa mensagem que eu estou passando para vocês hoje de uma forma para a família. Eu falei: mas isso aqui tem tudo a ver com a juventude, tudo a ver com a juventude. Aí eu fiquei assim lembrando do que o pastor falou para mim lá no encontro de casais. Os discípulos, ele fala assim, ele usou até uma expressão: eu posso até imaginar o que os discípulos estavam conversando entre eles para fazer, né? Aí ficava pensando assim: pô, já é tarde, eu quero, nunca podemos dizer que isso nunca vai acontecer. Eu queria te dizer, meu irmão, meu filhão, que na sua vida nada é tarde. Eu queria que você virasse para o seu colega de lado e falasse assim: ó, na sua vida nada é tarde, tudo tem hora, Deus vai chegar, Deus vai te dar aquilo que você precisa. Sabe por quê?
se você tem algum problema, você está numa situação difícil, Jesus resolve. É verdade ou não é? Se eu abrir aqui para você vir testemunhar, querido, Jesus já resolveu algum problema da sua vida? Para mim é já. Se você não teve experiência com Ele, me desculpa, mas está na hora de ter, porque Ele sempre aparece na hora certa. Mas olha aí, Marcos diz no texto, já é tarde, Jesus diz para os caras assim, vamos para lá, nós vamos lá. E eu fiquei pensando e matutando, não tem multidão ali, as pessoas são gentis, Paulo não passou por ali, Jesus não era nem lembrado naquele lugar ou conhecido, né? Mas o texto diz que Jesus estava dormindo e que o temporal estava chegando. Tem coisa na vida de um jovem que não deixa de chegar, é tempestade, não é? De vez em quando eu encontro alguns jovens assim, vem falar comigo, ô pastor, a luta está difícil, não está fácil as coisas. Eu estou sumido da igreja, mas eu não desviei não, viu? É porque está difícil a luta, sozinho não está fácil. Mas sozinho é mais difícil mesmo, querido. Se você não estiver na igreja, fica muito mais difícil. E sabe por que eu te digo isso? Eu já tive a idade de vocês, e eu já fui jovem. E na minha juventude, eu infelizmente não tinha um pastor tão chato como eu tenho, como eu sou com vocês. Eu queria ter tido um pastor chato como eu sou com vocês. Que às vezes eu encontro com vocês ali e falo assim, pô, você está sumido, cara, não deixa de vir na sua igreja, não. E eu, na juventude, eu não deixava de ir na minha igreja nem quando chovia. E eu não tinha carro para ir. E a gente, hoje tem uma igreja até com ar-condicionado, e às vezes a gente deixa de vir na igreja da gente. Por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Olha, é luta para se manter puro, é luta para se manter dentro da igreja. Tem jovem assim que desaparece por completo. Aí depois ele liga para você todo borocochô. Aí é uma coisa difícil, né? Eu quero te dizer que temporal, luta, vendaval, mas quando Jesus está no barco com você, meu queridão, vai tudo ficar legal. Né? Veja a situação dentro do barco, os discípulos pensando que, porque devia perguntar assim, para que a gente veio para cá? Não tem nenhum irmão meu aqui? Não tem nenhum parente? Não tem nenhum uma pessoa que se casou com um agregado aqui? Não tem nada que poderia me trazer aqui. Às vezes a gente passa por algumas pessoas na rua e a gente não fala de Jesus. Um dia eu fiquei envergonhado. Eu fui almoçar com um pastor e um rapaz novo, mais novo do que eu, ele sentado lá, a gente almoçando, e veio um cara vender CD pirata para ele. Aí ele falou assim, eu não quero comprar o CD pirata, mas eu queria te dar um negócio. Aí o cara ficou assim, você não quer aceitar Jesus, não? E Deus tem me envergonhado às vezes. Vocês lembram do Irene que veio aqui? Aí eu fui levar ele no aeroporto, e ele começou a orar por mim em voz alta, no meio do aeroporto. E as pessoas passando assim, falando, dois malucos, né? Um careca e um gordinho, já pensou que dupla sertaneja que dava, né? E ele orando ali, e falando em línguas. Eu abri o olho assim, tinha um monte de gente olhando, eu falei, meu Deus. Ele falou assim, não, meu irmão, não incomoda com isso não, nós somos malucos mesmo e vamos ficar orando. Eu fiquei pensando, às vezes a gente vai almoçar aí e nem lembra de almoçar, de orar para agradecer a Deus. Nem lembro. E hoje foi tão legal, rapaz. Estava lá em casa, preparando a mensagem, dando uma estudada, né? E eu comecei a clicar em algumas músicas lá, e saiu uma música dos Jovens da Verdade que fala que eu sou um milagre. E eu lembrei num jovem. Nós oramos por um jovem aqui, que é o Eliezer, que está com... ele fez um cateterismo, estava com muita dor de cabeça. Mas parece que, ele falou comigo hoje no telefone, parece que o exame não deu nada, graças a Deus. Mas e é interessante, o Eliezer, ele tinha deixado a igreja e voltou. E Deus permitiu ele ter, eu falei isso para ele lá na casa dele. Falei, olha, você tem uma igreja que está orando por você. Vocês não sabem a importância de ter uma igreja orando por você, cara. Às vezes a gente sai, fica sem igreja, fica indo ali, fica não sei o quê.
Gente, você não sabe o que é ter autoridade de um pastor orando pela sua vida. Você não sabe. Você não imagina o que é isso. Vocês precisam ler aquele livro do Alto Mani, Autoridade Espiritual. A situação no barco era terrível, vento forte, ondas. Aí eu imagino que a resenha entre eles deveria ser mais ou menos assim, ó. Cada um reage conforme a sua dificuldade, né? O Pedro, que era o dono do barco, pensou assim: vou tirar a água, né? Pegou uma caneca, jogou água em todo mundo. O Mateus, que era cobrador de impostos, não era pescador de certo, nem sabia nadar. Eu acho que ele ficou desesperado. Pessoa que estava no transatlântico, saiu correndo procurando um colete salva-vida, né? Judas, que era o tesoureiro, ficou pensando assim: pô, se afundar vai ser um prejuízo do peru, né? João era um cara que não estava orando, pedindo a Deus para salvar todo mundo. Tomé era um incrédulo, deve ter falado assim para o outro: pô, eu te falei, né, cara? Não devia ter vindo, né? Você não devia ter me trazido nessa. Natanael deve ter falado assim: pô, a gente podia ter arrumado um barco maior, né? Porque aí tinha mais espaço para a gente correr e tal. André, que era o brincalhão, assim, tipo o Kleber Júnior, que é o brincalhão da turma aqui na igreja, virou e falou que foi ele que foi o culpado. Sabia que o McDonald's copiou Jesus, né? McFish foi inventado lá na Palestina. Porque André viu que o garoto tinha 5 pães e 3 peixinhos, falou para Jesus, Jesus foi lá e fez primeiro McFish, pão com peixe. E aí veio, tá vendo que legal? Jesus já cuidava. Ó, eu já preguei aqui e falei que Jesus inventou a prancha de surf, ninguém acreditou. Quando Pedro vê quem está vindo sobre o mar, ele vem de que jeito? Surfando, gente. Jesus era um cara marimado, beleza, veio surfando. Aí parou a prancha, desceu. Calma aí, galera, cheguei. E aí a galera tudo copiou. O povo ainda fala que a Bíblia não serve para nada. Tem uns caras que é pirado, sai tudo da Bíblia, né? Só coisa boa. Quem surfa sabe que é bom. E aí, Jesus fez tudo isso, né? Aquela confusão, aí eles resolvem acordar alguém deve ter chegado lá e falado assim: vamos acordar o cara, alguém deve ter dado um cutucão no pé, igual em acampamento, quando a gente chega lá e bate em vocês: acorda aí, está na hora. Aí acordaram Jesus e falou assim: o que foi? Qual que é? Né? Vocês querem o quê? Vocês são os discípulos, cara. Manda parar o mar, manda aquietar o vento. Falava: ó, você está ungido aí, manda parar. Por que a gente não faz isso mais? Eu falo isso todas as vezes: gente, por que a gente não faz mais isso? Eu fico pensando o seguinte: o dia que a gente for em algum lugar que tiver um defunto, que alguém colocar a mão sobre o defunto e ele levantar, a gente faz igual aquela propaganda do tubo tigre, vocês já viram? Que o cara morreu, o cara vai lá, bate nele assim, ó: não morre não, Almeida. É Almeida, né? Levanta aí, porque está falando lá, está assim. Aí quando ele levanta no caixão, a sogra e a mulher caem, desmaia. É a gente orando: ó, Senhor, ressuscita o cara aí. O cara volta no caixão, aí a gente cai do lado. Porque a gente não acredita que a gente tem esse poder na mão, né? Bom, aí Jesus fez tudo isso, e os caras devem ter pensado assim: pô, que fria que a gente chegou, né? Um barco vai afundar, chegamos até aqui. E aí ninguém sabia por que ele estava indo lá. E aí o versículo 1 do capítulo 5 diz assim: e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro 2 dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amassar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Quando eu vi a música aqui, eu falei: pô, a Lidiane adivinhou que eu ia falar disso aqui. Quando os discípulos param o barco e colocam o pé, quem sai contra eles? Eu sei quem já foi no Todão aqui. Um dia nós paramos a Kombi. Eu lembrei disso aqui quando eu estava. Não sei quem estava na Kombi comigo. Nós paramos a Kombi e tinha uma velhinha
dormindo. E tinha um cara assim ruim do outro lado. Os dois do mesmo lado. E aí a gente desceu, como a gente sempre desce todo mundo, aquela corrida. Eu falei, gente, vai devagar que vocês vão assustar os caras. E essa mulher estava assim, falou assim, não vem aqui não, falou assim pro pessoal. E o pessoal não acreditou. Ela pegou um pedaço de pau, meu, e veio pro rumo da Kombi. Imagina a cara de alguns lá assim. E ela veio, xingando e falando um monte de coisa, palavrões e palavrões. Eu fiquei pensando nessa cena. Os discípulos colocam o pé, passaram perto de afogar, de morrer ali. E aí quando bota o pé, vem um cara loucão que ninguém podia deter, sujo, fedendo. E para diante de Jesus e adora. Naquele momento, todos eles entenderam por que Jesus fez eles entrar no barco. Por causa de um homem que também tinha família, que também devia ter filho, que também devia ter uma casa, que devia ter uma mãe, que sofria por ele. Quantos jovens não estão como esse, endemoniado? E olha como Jesus tinha moral, ó. O cara era, né? Eu sou fã dele. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E chamando em grande voz disse, que tens eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por que Deus, que não me atormentes. Porque dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntando-lhe qual é o seu nome, ele respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muito. Rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali uma manada de porco. E ele pediu para que fosse jogado ali. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo daqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000 afogos. Cara, já pensou uma pessoa com 2.000 demônios? Um só dá um trabalho danado. Vocês já repararam, às vezes, na igreja? Quando vem aqueles caras que gostam de expulsar demônio? De repente, um lá... Desculpa as mulheres, mas a maioria é mulher, né? Até o cara fala assim, não faz bagunça aqui não, por favor. Vocês já notaram que quando tem encontro das mulheres, eles têm uns testemunhos maiores, os homens é mais light, né? Você já viu? Mulher tem muito pecado, né, gente? É realmente. Tem uns caras aí perigosos. Tudo, né? E aí os demônios entraram nos porcos e os caiu. E os que apresentavam os porcos fugiram, anunciaram na cidade e os campos, e saíram muitos a ver. Resumindo, Jesus foi lá para um cara, já era tarde, chegou, colocou a ponta do pé na praia, já estragou a viagem, encontrou com um demônio, libertou o cara ficou doido para ir embora com eles. E aí os donos dos porcos ficaram no prejuízo, chegou lá e falou assim, e agora? Não queremos que você fique aqui não, vai embora, você já matou o nosso sustento, aquilo que a gente comia, aquela carninha de porco, aquela costelinha pururuca e tal, não vai ter mais, mano, você vai embora daqui, sai fora. Os discípulos devem ter olhado um para a cara do outro e falado assim, pô, esse nosso mestre está meio louco, né? Traz a gente quase morre, chega aqui, a gente nem comeu ainda, meu, vai ter que voltar. Aí Jesus vira para trás e fala assim, de novo dentro do barco. Aí todo mundo dentro do barco, né? Tomé deve ter pensado assim, pô, não deu nem para comer um Magfish, né? Vai ter que voltar para lá. E volta. Agora, a pergunta que eu quero deixar para vocês é: quanto vale a vida desse endemoniado? Quanto vale a vida do seu amigo da faculdade que senta do teu lado? Aquele amigo
que divide a mesa com você no trabalho, aquele cara que entra no elevador com você todos os dias. Agora eu tenho um Face, tá? Não tenho visto mensagem de Deus de muitos de vocês. E a partir de agora eu vou começar a criticar as suas mensagens. Eu mesmo, viu? Sério. Nós temos uma coisa criada que pode nos ajudar a evangelizar o mundo sem sair de casa. Nós precisamos evangelizar o mundo. Quanto vale uma alma para você, querido? Você atravessaria um mar em fúria para salvar alguém? Nós estamos brincando de crente. A gente vem para a igreja, senta, vai embora, do mesmo jeito que a gente entra, é igual como, tem muito, é igual, assim, eu escuto coisas ridículas. A gente fala assim, é preferível não vender para crente, porque crente não dá cheque sem fundo. Quem tem loja aí, você sabe bem o que eu falei. É difícil empregar crente, cara. É difícil. Ainda mais quando você é pastor dos caras, aí os caras te pedem emprego, você arruma emprego dos caras, os caras te dão um trabalho, mas você vai, oh, Jesus amado. Então, quanto que vale uma vida para você? Eu fico vendo essas cadeiras vazias, nós fizemos um compromisso aqui, vocês não cumpriram o compromisso comigo, hein? Está vazio. Se você orar. Hoje eu estava falando com uma jovem também de manhã, ela falou o seguinte, que tinha uma senhora, acho que é na Coreia, Deus tinha revelado para ela que ela ia ser mãe de uma grande nação, que ela ia conquistar pessoas, que ela ia evangelizar um monte de gente. Essa água aqui é um perigo. Desculpa, também não molhou ninguém não, né? Ela estava no leito de morte. Ela só tinha um discípulo. Eu só preciso confirmar qual era o discípulo dela. Mas o discípulo dela, ou ela, Poichu ou Billy Graham. Será que essa mulher foi mãe de uma grande nação ou não? Alguém conhece esses dois nomes que eu falei? Hã? Já ouviram falar? Um discípulo. O cara fez esse estrago todo. Esse endemoniado aqui pediu para ir no barquinho com Jesus. Jesus falou assim: vai dar não. Eu já tenho um monte de nó cego aqui que fica torcendo para dar água. Você fica aí mesmo, vai cuidar da sua família, vai dar testemunho lá. Sabe o que esse cara fez? Se você for lá no capítulo 8, ele ganhou 4.000 pessoas. Porque aí tem a segunda multiplicação dos pães. E lá diz que tinha 4.000 pessoas. Quem que ficou pregando? Deixou algum discípulo lá? Ficou algum dos homens que andavam com ele, dos 12? Tinha só um cara maluco que ficou limpo e falou de Jesus, da maravilha que tinha feito. Você já viu o estrago que você pode fazer? Hã? Você já viu o estrago que você pode fazer, querido? Eu estou querendo te impactar, a te dizer que a nossa vida tem que valer a pena. Que a vida do teu amigo que está do teu lado aí, porque às vezes a gente senta aqui com todo mundo, é todo mundo bonitinho, mas ninguém sabe quem está passando dificuldade, quem está passando fome, quem está desempregado, quem tem dinheiro para ir embora. Porque a igreja é uma igreja muito linda, a gente sai aí, vocês nunca pararam para observar, que às vezes o teu amigo sai com você à noite e não come nada porque não tem dinheiro na carteira. E apareceu algum irmão para pagar para ele. Tem aqueles que, me perdoe, aqueles que saem antes para não pagar a conta, isso aí é normal, mas vamos pular essa parte. Mas tem aqueles que realmente não comem porque não tem dinheiro na carteira.
Não, pastor, isso não acontece, não, do cara sair assim. Eu vou te mostrar umas contas que eu já paguei. Mas isso não tem nada a ver. Essa vida também vale a pena. Vale muito a pena. Aí, os caras chegam, botam o pé lá, não comeram nada, já vem outro maluco falar com Jesus. E esse malucão era o principal da sinagoga. Chamava Jairo. E sabe o que aconteceu com Jairo? Quem conhece a história de Jairo? Não é o que morreu, é o Jairo da sinagoga. Hã? Oh, tá, aleluia. Você vai ganhar um plástico da Catedral Jovem. Um plástico da Catedral Jovem, dá para ir lá. É? Então veja bem, o cara era o principal da sinagoga, a filha ficou doente, tinha grana, chamou os médicos. Aí os médicos falaram assim: meu, vai morrer. Aí ele foi lá no sumo sacerdote, chegou e falou: cara, eu sou o pastor dos jovens. O povo lá fala, tira que manda esse cara lá, e pula, e quebra, e faz um monte de coisa. E minha filha está morrendo, vamos fazer um sacrifício, vamos matar 100 bezerros, não sei o quê. Não adiantou. Aí ele ouviu falar que tinha um doido maior ainda que libertava os caras, curava o pessoal, e que estava chegando na praia. Ele saiu correndo contra toda a tradição, chegou lá e falou assim: Jesus, minha filha está doente, dá para você ir lá em casa? O que Jesus falou para ele? Você deve ter falado assim: não, cara, a minha agenda está difícil, porque a multidão está aí, tem que dar uma palavra aqui. E a sua filha é só uma? Ah, não vou lá não, está longe. O que Jesus falou, queridos? Ele foi. Ele foi. Aí ele chamou 3 discípulos. Falou: não vou levar a banda toda não, porque vai dar despesa para o cara. Chega lá, tá em velório, deve ter comida, os caras estão tudo esfomeados, não comeram lá atrás, vai dar complicação, eu vou só com 3. Ele chamou 3 e foi. E aquela correria, né, para ir. Vai. Aí no meio do caminho, o que acontece? Quantas mulheres? Só uma mulher tocou nele. Tocou, né? E Jesus era um cara meio que também, né? Ele para e fala assim: pô, peraí, alguém me apertou, alguém deu uma apertadinha, né? Será que não foi assim? Vocês não sabem. Vocês sabem como é que foi. Vocês não estavam lá, eu também não estava, né? Pode ter dado uma apertadinha, né? Pode pegar no manto. Deu uma palpadinha, né? Sei lá. Nós estamos aqui no culto de jovens, então vamos fazer como os jovens, né? Deu uma palpadinha, pronto. Aí, ele parou e virou para a galera: alguém me apalpou aí, mano. Aí você falou: não fui eu, nem eu. Tá filmando? Olha, faz igual quando o Totó prega aqui, faz pim, tá? O Totó é o pastor do PIN, ele fala os negócios depois das 12h30. E aí, deram uma palpada nele, e ele parou e falou assim: ô João, para com isso, cara, não dá, João, ô Pedrão, ô fulano. E aí ele falou assim: mas alguém me apertou e saiu virtude. E a mulher fez o quê? Quando a multidão para, aquela comitiva, já devia estar assim: Jesus, minha filha, ela está lá, vamos logo, vamos, você vai parar para olhar essa mulher aí que apertou o senhor, deu uma palpadinha, pode deixar que lá tem umas 4 lá, o papo o senhor também, deixa comigo. Estão até contratada lá para chorar no velório. E aí? Ela parou e falou assim: fui eu. Eu tinha um problema. E eu achei que não era tarde de vir aqui. E quando eu vi o alvoroço, eu resolvi vir aqui. E olha que eu tinha que ficar fora da cidade, porque eu era impura. Mas quando eu toquei no Senhor, o sangue parou. O sangue parou. As mulheres podem dizer para nós o que é ficar uma vez por mês, né? Com a questão do sangue. O homem não tem isso. Mas deve ser uma coisa muito chata. Porque a mulher fica muito chata nesses dias. Quem é casado sabe.
É porque ele está começando, ele está calminho ainda, deixa mais o tempo. E aí, Jesus vai, aí depois de lá, vai resolver o negócio, a mulher ficou liberada, ele foi andando. Quando vai chegando, aí chegam os caras lá, aqueles portadores de boas notícias. Vocês têm portador de boa notícia? Aqueles amigos que só dá boa notícia para você? Fala, não precisa chamar de Jesus mais não, a menina já morreu, Jairo. Já foi. Aí Jesus falou, não, mas vamos lá, ela está dormindo. Mas o que é isso? Ela morreu. Interessante é que Jairo e essa galera toda da sinagoga achavam que Jesus só fazia os milagres porque ele tinha relação com o diabo, né? E os caras tiveram que engolir isso. E Jesus vai. Aí Jesus chega lá, né? Ele fala assim, as mulheres chorando, aquelas que ganham, né? Aí elas devem ter pensado, chegou esse cara aí para atrapalhar o meu ganho aqui, vou ter que devolver o dinheiro, né? Aí Jesus entra e fala assim, fecha a porta, eu, você e mais os discípulos. O que acontece? Mas ele fala assim, menina, tinha quantas pessoas lá dentro do quarto, deitada na cama, morta? Uma pessoa. Uma pessoa. A multidão ficou aonde? Alguém viu? Aí ele sai, a menina levanta, manda dar comida, sai o pai, a mãe, a menina, Jesus e os discípulos atrás, né? Eles deviam pensar assim, igual o Romário, né? Eu sou assim com esse cara, eu ando com ele do lado, o cara é fera, a menina está andando. E a menina sai andando, acordou. Queridos, o que eu quero falar para você, não importa a quantidade. Eu queria que você fizesse uma radiografia da sua cabeça aí. Quantas pessoas você ganhou para Jesus em 2012? Quantas pessoas você evangelizou em 2012? Quantos amigos seus você trouxe para a igreja e deu testemunho para que ele não se desviasse? Porque sabe qual é o problema? O grande problema da gente trazer um amigo para a igreja é que a gente tem que dar testemunho para ele, porque senão ele fica mais crente do que a gente. Eu já contei para vocês aquela história da menina que o cara queria namorar com ela, a menina era crente. Já? Vocês conhecem o corte salteado, né? Mas vale a pena repetir, porque às vezes tem alguém que nunca escutou. O cara queria namorar com a menina, a menina falou, não, só se você virar crente. Aí o cara foi para a igreja e converteu. Aí ele chegou, vamos namorar. Não, só se você batizar. Aí o cara batizou. Aí ela falou assim, aí ele falou, não, agora eu já vim para a igreja, já converti, já estou batizado. Ela falou, só se você batizar com o Espírito Santo. Aí ele batizou com o Espírito Santo, estava lá adorando. Aí ela chegou, deu um cutucão, falou assim, e aí, nós vamos beijar ou não vamos esse negócio? Agora, só se o Espírito Santo falar para mim namorar com você. Aí demorou, né, mano? Então, queridos, quanto que vale uma vida para você? Vale muito? Tem um filmezinho que todo mundo já assistiu. Eu não sei se o profeta vai dar para sair aí ou não. Dá? Não vi sua mão? Ah, dá. Então apaga a luz para mim lá, rapidinho. Um filmezinho que todo mundo já assistiu. Eu não sei se vai ter jeito de sair som legal aqui, mas esse filme mostra pessoas dando a vida por pessoas que eles nem conhecem. Existe uma lenda de um homem que vive no fundo do mar. Ele é um pescador de homens. A última esperança de todos que foram deixados para trás. There used to be a graying tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a drug that's the high and out. Did you know that when it snows, my eyes become
Não vou deixar você morrer. Você não. There is so much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. Não pode ficar sempre na água, Dan. Vai saber quando estiver pronto para voltar. Did you know that when it snows, my eyes become a light, and the light that you shine can't be seen? Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ninguém fica pra trás, ficaremos todos juntos. Se alguém ficar pra trás, voltamos e botamos ele na frente. Hurra! Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. I've been kissed by a rose on the grave. I've been kissed by a rose on the grave. Kraus, vamos assumir essa missão. Kissed by a rose on the Volte, mergulhador. I've been kissed by a rose on the grave. There is so much a man can tell you, so much. O cabo está se partindo. É o cabo. Para. My power, my pleasure, my Não pain. faça isso, vai aguentar! O subtenente caiu. Tell me is Não vou te soltar! did you know that when it snows, my eyes become a light, and the light that you shine can't be seen. Baby, I can feel you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels. Ele caiu. Randall caiu. Now that your rose is a light hits the gloom on the grave. Tem que me descer! It's such a way to do a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Perdemos o mergulhador. Ele viu o cabo se partindo e se soltou. Estava a 25 metros de altura. Não emergiu. Não vejo ele. E caiu nos destroços. Perdemos o mergulhador. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Algumas coisas ali. Ninguém fica para trás. Vocês notaram que tem algum irmão sumido da igreja? Alguém ligou para ele? Mano, você sumiu. Mano, vamos. Ó, vem aqui em casa. Eu tenho muito orgulho da geração que eu gerei aqui nessa igreja. Mas uma das coisas que me deixou muito orgulhoso foi um dia que um cara me chamou e falou assim: eu queria te pedir perdão porque você não deixa os meninos andarem comigo, tá? Não é eu que não deixo. Eles é que tem que escolher com quem anda. Ele falou: não, mas eu saí com eles e o interessante é que eles oram e falam de Jesus. Eu falei: como é que é? É. Quando você sai? Na rodinha de vocês. A gente fala de quê?
Queria falar para você, querido, você não é mais uma promessa. Você é essa igreja. Essa igreja é você. Essa igreja está vazia? Culpa de você, sua. Culpa do pastor. Faça uma revolução. O cara que estava segurando a mão era o discípulo. E o líder, que já estava mais velho, abriu a luva porque sabia que o cara tinha mais tempo de vida e poderia salvar mais vidas do que ele. Por isso que ele saiu daquele jeito, porque os dois iam morrer. Queria te chamar nessa noite para sair do sepulcro, para deixar de vagar dentro do cemitério, para deixar de ser vivo, morto, para deixar de ser como aquele endemoniado lá em Gandara, que vivia dentro lá no cemitério, se cortando, se batendo, chorando, reclamando. Mas eu queria que você se levantasse como alguém que faz diferença na vida. Se for para você levantar e ficar de pé no seu lugar, apenas para que as pessoas olhem para você e falem assim: fulano, beleza. Não levanta não, querido. Mas nessa noite, eu queria fazer como Gideão fez. Só quero os valentes. Mas são valentes que vão realmente fazer diferença na sua geração. Então, onde estão os valentes que vão se levantar para fazer diferença na sua geração? Quem são os valentes que vão falar de Jesus no trabalho? Esses dias eu me orgulhei demais de um jovem aqui da igreja, recém-convertido. Recém-convertido é bom, né? O cara tá treino elevador com a mulher, falou assim: tem um menino lá que trabalha comigo. Eu falei assim: quem? Ela falou o nome, eu falei: cara, nome é difícil, fala como é que ele é. E ela foi explicando. E aí? Cara, ele é benção, só fala de Jesus o tempo inteiro. Eu falei: cara, glória a Deus, bacana, de firmeza. Eu quero entrar em alguns lugares e as pessoas falarem de você. Não quero nem que fale do pastor Carlos, mas eu quero que fale de vocês. Só isso. Talvez você não entendeu o que eu falei. Eu queria que você, não precisa nem vir à frente, mas no seu lugar, que você tomasse uma decisão de ser diferente. Eu queria que você, no seu lugar, tomasse a decisão de impactar a sua geração. Mas é uma geração assim que vai marchar de forma diferente. É uma geração que vai poder andar de cabeça erguida na rua, sem o diabo acusar você, sem o diabo poder colocar o dedo no seu rosto e falar assim: você não é nada disso que você tenta viver, porque você é o melhor que Deus pode te dar. Sabe, nessa noite eu quero, como pastor, com aquilo que Deus colocou na minha vida, lançar sobre você algo assim que possa mudar a sua vida. Como nós cantamos aquela música aqui, aquele refrão, e eu queria que enquanto a gente fosse cantando essa música, bem suave, você no seu lugar, se quiser vir aqui para frente, vamos sentar aqui na frente e vamos orar para que Deus possa nos impactar como uma geração que sabe quanto vale a pena viver e qual é o valor de uma vida para Jesus. E eu queria que você nessa noite assumisse um compromisso de pelo menos uma pessoa você ganha. Sabe, eu queria que você chegasse perto de mim
Não para dizer assim, pô, pastor, estou namorando. Queria que você chegasse perto de mim e falasse assim, pastor, estou evangelizando. Rapaz com rapaz, moça com moça. Então, vamos lá. A cruz de Cristo era colocada aqui na frente. Você pode sair do seu lugar, se ajoelhar aqui. Nós vamos orar por você, porque essa geração se levanta para mudar essa geração. Goiânia está sendo dominada pela droga. Tanto de igreja que tem em Goiânia, é brincadeira. É gente sendo morta todo dia. Você abre o jornal, tem jovens sendo mortos. Toda a situação para vocês. Quando eu era líder dos adolescentes, uma época, eu escolhi 18 jovens, 18 adolescentes para andar comigo. Hoje eu estava em casa orando e falei, Senhor, vou fazer algo que eu fiz há 12 anos atrás. Vou escolher jovens para andar comigo, jovens para serem meus discípulos, jovens para mim estar junto. Tem pessoas aqui que eu nem conheço. E eu fiquei feliz demais de ver a Mandinha aqui, porque ela começou comigo. E eu estou muito feliz, porque o número que está aqui é basicamente o número que eu comecei lá atrás. Bom demais, Deus. Obrigado. Eu queria falar com vocês depois, no final aqui. Eu vou orar por vocês. Pai, o Senhor prega cada peça na gente, hein? Gideão, quando foi guerrear, tinha muita gente. E aí Deus falou assim, é muito, cara. É muita gente. Obrigado, Senhor, obrigado por essas pessoas, por esses jovens. Aquele propósito lá de casa, que o Senhor coloque realmente no meu coração, que nós possamos nos unir, Pai, para estudar, para orar, para andar juntos, para realmente fazer impactar essa juventude. Paizinho, muito, mas muito obrigado por essas novas sementes que o Senhor me dá na minha mão, para gerar filhos. O Senhor foi buscar um, eu já vou começar mais de 15. Obrigado, porque o Senhor tem respondido as minhas orações. Mas muito obrigado mesmo por essas vidas aqui,
todos que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer para nós coisas boas, porque as boas novas, ela já está inserida nas nossas vidas todos os dias. Amém, Jesus. Amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.